Tá me escutando? Pronto, agora tô. E aí, tudo bom? Ficou ruim novamente. Tá dando pra me escutar agora melhor? Pronto, agora sim, agora sim. Vou botar aqui. Então, eu não vi esse e-mail, então acho que acabou ficando. Não sei se eu não deixei ele passar ou ele foi pro spam e acabei não É vendo isso, de. eu fiquei preocupado porque, assim, eu vi que o e-mail que você colocou lá no Typeform é diferente do e-mail que está no seu site. E vi também que o seu telefone que você colocou era diferente do telefone da sua assinatura, que era diferente do telefone que estava no seu site. Aí eu estava cadastrando um, É, cadastrando outro para ver se eu conseguia te mandar um WhatsApp. Só agora que eu consegui encontrar seu WhatsApp, que era acho que é o DDI lá de Portugal, salvo engano. Quando eu estava te mandando é, a mensagem agora, foi que você entrou, que eu vi aqui, que eu recebi aqui a atualização. ai, desculpa, é que eu tive mudando, enfim, aí tive mudando de e-mail, mudando de, de celular, de país, aí eu ainda não atualizei todas essas coisas, tá? Não centralizou, né? Porque eu tenho que centralizar, até porque eu tenho que ver ainda o que eu vou fazer, então ainda não tem isso muito bem definido, assim, onde é que eu vou estar. Então tá tudo meio provisório. Faz parte das mudanças. Sim. Mas e aí, me conta um pouquinho aí, eu recebi lá a sua aplicação, realmente, Uhum. quando eu vejo assim já um site pronto, eu vi lá também um portfólio muito vasto em relação a quando a gente está conectado com a arte, né? Eu vi alguns vídeos, eu vi algumas fotografias, vi seu blog, eu vi assim, eu terminei lendo assim um pouco rápido, mas vi que a proposta era de uma coisa mais profunda e tal, dei uma olhadinha também no seu Insta. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho assim sobre essa sua linha de espiritualidade com yoga e tudo. Se é uma coisa recente, se é uma coisa já que percorre sua vida. Me conta um pouquinho mais aí para a gente já conseguir dar uma definida, assim, uma alinhada. Tá, legal. Então, Willy, eu sou produtora. Você tá me ouvindo bem? Tá Tô me ouvindo ouvindo. legal? Perfeito. Eu sou produtora audiovisual, eu sou editora de vídeo, trabalho com arte, com videografia, com fotografia. E nessa mesma época, há um ano atrás, no ano passado, eu me formei como instrutora de yoga, porque foi uma prática que eu sempre gostei de fazer para mim mesma, e eu fiz o curso de instrutora mais pensando em mim do que em dar aula, alguma coisa assim, até porque eu viajo muito, então fica difícil ter uma turma regular. Então, eu fiz esse curso, eu adorei, e, enfim, ganhei bastante conhecimento, assim, até sobre alimentação, sobre a prática do yoga, e comecei de pouco em pouco, né, dou algumas aulas, alguns workshops mais para meus amigos, assim, às vezes eu junto um grupinho, a gente faz, e comecei de pouco em pouco também a explorar isso nas minhas postagens. Então, eu vou experimentando coisas, vou postando. Quando eu vou fazer alguma prática diferente, eu posto alguma coisa. Quando eu descubro alguma coisa nova. E isso foi. Eu sempre usei a minha rede social mais para falar sobre o meu trabalho de vídeo, né? Então, divulgar meus vídeos e minhas fotografias. Isso foi tornando a minha, o meu nível de exposição do que só sobre o meu trabalho. Aham. E isso foi ficando interessante, assim, porque eu fui fazendo outras conexões, né? Então, de uma forma ou outra, eu acabei também começando a me interessar por seguir mais pessoas, essas pessoas vieram me seguir de volta, e, e trocando ideia com muita gente que vem me perguntar, vem trocar ideia, a gente se encontra, de se conhecer, etc e tal. E com isso me trouxe uma ideia, assim, de que por que eu não poderia juntar esse meu interesse, né, pela questão, que é uma questão muito de saúde mesmo, esse meu interesse por essas questões, né, que é um processo meu próprio, meu pessoal de manutenção da saúde, e começa pelo fato de eu ter conseguido, eu sempre fui uma criança, adolescente que tomei muito remédio, eu ficava muito
Amidalite, benzetacil uma vez por ano. Assim, tomava muito, muito remédio, ficava muito doente. E eu consegui completar um ano sem tomar nenhum remédio, assim, Eu nem cheguei a vir, eu acho que Dorflex, nem alguma coisa do tipo. nada. E isso a partir do momento que eu comecei a me curar com, com outras coisas, né? Com a própria yoga, com uma alimentação mais saudável, em me hidratar de fato, né? Tomar muita, muita água, tomar chá. E eu pensei assim, isso muito vem a partir do conhecimento de outras pessoas, não é um conhecimento que é meu, né? Então eu pensei assim, poxa, por que que eu não poderia de repente juntar uma coisa com a outra e colocar isso como conteúdo de fato, né? Já que eu tenho essa prática do, da produção de vídeo e colocar isso, vamos dizer assim, criar uma série, enfim, entrevistando meus professores, entrevistando as pessoas que eu conheço, que trabalham com isso, porque eu vejo que é uma coisa que de fato interessa as pessoas, né? Com Pelo certeza. menos a partir da minha experiência. Então é uma ideia que eu estou trabalhando, assim, ainda não tenho uma previsão de nada, enfim, eu tenho o meu trabalho, tenho a minha vida, mas é uma ideia que vem crescendo nesse sentido, assim, de. Até já conversei com algumas produtoras, até, de televisão, mas não me identifiquei muito com a proposta. Eu pensei assim, não, não, quero fazer uma coisa que eu tenha 100% de identificação, senão eu prefiro não fazer, Não faz sabe? sentido. E, e essa, assim, é uma ideia, sabe? É uma ideia. De repente, eu também tenho. Eu conheço muitas pessoas que fazem produtos que eu gosto muito, né? E isso também, eu penso muito nisso, assim. Então, eu tenho uma rede de empreendedoras, por exemplo. Eu vou começar a trabalhar agora com uma empreendedora que ela faz sabonetes artesanais, totalmente naturais, de ervas, com camomila, calêndula, que é o que eu uso, assim, que tem ah, muito menos químicos, né, e tóxicos do que Ah, aquele que a gente compra, né, na farmácia. Às vezes pode ser até um produto mais caro, mas acaba sendo mais natural. E eu tenho essa bacana. ideia também de estar junto com esses empreendedores, de fazer o material para eles, né? Eu vou fazer, no caso para ela, eu vou fazer o vídeo da marca dela e vou ajudar ela a hum, estruturar a rede social dela, o Instagram dela, né? Dar uh, alguns insights para ela de como crescer um pouco a audiência dela. Então, juntando essas duas coisas, assim. Então, esses são as duas frentes que eu tenho essa ideia de evoluir. Seria essa criação de conteúdo próprio, não sobre mim ou eu, mas sobre, sobre as pessoas com as quais eu aprendo, né? Os professores. E a questão dos empreendedores que fazem essa linha de produtos naturais, que não produzem lixo, que não produzem plástico, etc. Então, essa é a ideia, né? Uma ideia, por enquanto. Beleza. Não, entendi, entendi. E eu acho assim, boa parte disso deriva exatamente de quando a gente está nessa busca e a gente começa a conseguir ter uma linha, né, de atuação e tudo, que a gente vai vivenciando aquilo e transmitindo de forma natural, automaticamente nós vamos nos conectando com pessoas que têm afinidade com aquela mensagem. Então é daí que surgem, né, esses empreendedores, essas pessoas, como por exemplo essa história do sabonete e tudo, sempre vai estar surgindo muita coisa com afinidade daquilo que a gente está vivenciando assim na prática mesmo e transmitindo, sabe? Então assim, isso tudo é muito bacana. Eu acho que o fato de você estar nessa linha de vida mesmo já provoca uma transformação positiva. Isso daí já é assim, pô, sei lá, 90% assim, entrar com o pé direito assim mesmo, sabe? Mas eu acredito o seguinte, que você tem que também, assim, é um momento de definição de que, e o primeiro ponto, né, eu acho que é você tomar cuidado só de não querer abraçar o mundo, certo? E você literalmente
partir de algo mais concreto para o que você realmente quer e daquilo que você quiser, você começar a partir para essas derivações. E essas derivações, você visualizar se está na mesma linha do que é o seu projeto, ou se isso passa a ser, digamos assim, pequenos novos projetos. Que é aí que mora um perigo, né? De repente a gente não começar a desfocar e não conseguir fazer todos esses projetos com a mesma qualidade, com a mesma o mesmo perfeccionismo, vamos dizer assim, né? Que às vezes a gente deposita assim em querer fazer tudo com qualidade. Mas a gente vai chegar lá. Eu queria só nesse primeiro momento entender um pouquinho dessa sua história, entender um pouquinho se era algo efêmero, assim, uma coisa que surgiu agora e tal, oba-oba, se era uma coisa mais concreta, e pelo que eu tô vendo, realmente é uma coisa mais concreta, assim, é uma coisa da sua vida mesmo, que você tá vendo uma oportunidade, de repente, conectar isso e levar isso, assim, para mais pessoas. Isso daí já é o primeiro pontapé, assim, que eu acho Isso mesmo. fundamental, assim, muito bacana. E só antes de a gente avançar mais um pouquinho, eu queria, assim, que é uma curiosidade que fica, assim, para mim, né? Que é o seguinte, eu sei que a proposta, né, de era de uma mentoria gratuita e tal, isso por si só já chama atenção. Mas qual foi o elemento assim que fez com que você pensasse, pô, beleza, é uma mentoria gratuita, mas não é só porque é gratuito que eu vou fazer e tal, mas qual foi o elemento que você identificou assim na minha chamada que você falou, pô, vou dar um voto de confiança assim, vou preencher esse formulário e vou partir assim, vamos ver no que dá. Qual foi esse elemento assim que você acha que foi o que definiu você participar dessa mentoria comigo? Então, na realidade, assim, já faz tempo que essas ideias vêm, né, pipocando na minha cabeça, mas eu já compreendi que tudo é muito difícil de ser feito sozinho. Aham, Então eu já tô meio que, já tô com esse olhar assim, tipo, tá, quem que vai, né, quem que eu vou magnetizar e aglutinar para fazer isso acontecer? aham, Mas também deixando acontecer de uma forma natural. Então, eu conversei até conversei com uma amiga que há um tempo atrás tinha blog, fazia essas coisas, e ela já me disse, não tô mais fazendo isso, agora eu tô cursando psicologia, só quero saber disso. Tudo bem, tem problema, né? Continuamos amigas e tal. Mas, enfim, eu acho que tudo é é, muito difícil de ser feito sozinho e acaba sendo impossível ou não vai ter o tipo de qualidade que eu quero. Até porque aham, se eu for fazer um projeto desses, primeiro é, eu quero ter um certo nível de qualidade porque é o meu portfólio, né? É o meu portfólio como criadora audiovisual. Então, eu não posso estar fazendo uma coisa meia bomba, né? Meia boca. aham, Então, quando eu vi a chamada, eu disse, olha, eu já estava com isso em mente, então vamos ver, né? Vamos conhecer. Foi isso, assim, mesmo essa... Já era uma coisa que já estava no meu campo, aham, né? Então, eu já tinha... Tô vendo bastante ah, webinários na internet, sempre que aparece alguma coisa assim interessante eu vejo. Já pensei na possibilidade de adquirir algum curso, alguma coisa assim. Tem muitos cursos gringos, né, aham, sobre a business, Instagram marketing, etc e tal. E eu também pensei assim, poxa, então se eu for investir num curso online gringo, quem sabe até se eu fizer alguma coisa ah, se eu puder investir aqui em alguém que esteja de fato junto comigo, talvez seja melhor investido do que num curso que talvez eu consiga o conteúdo em si, eu consiga através de um livro ou através dos próprios blogs, né? Então já era uma ideia que estava na minha mente, assim, né? Então, é criar uma acho que é conexão isso. primeiro, para daí a gente, digamos assim, você partir Isso, para. é uma coisa que eu estou em busca, assim, em busca de parcerias. Então, para de fato conseguir delinear um projeto e botar para frente, assim, aí ver de fato quanto que eu vou ter que investir, quanto tempo que eu vou precisar para fazer um lançamento, fazer uma estratégia de lançamento, enfim, o tempo para eu editar, enfim, então já era uma coisa que tava na minha cabeça. Estava aqui na órbita, né? Isso, E aí casou assim a isso, comunicação, então, e aí você falou, vamos ver no que é que dá. isso. Vamos ver, né? Show de bola, já foi assim de grande valia para mim, porque eu quero exatamente tentar
entender um pouco, né, de quem está aplicando e tudo, sim, porque como, assim, na minha vida, eu, apesar de ter, assim, conhecimento em relação a diversas coisas também e ter aplicado para vários negócios meus, em relação a essa parte digital, eu posso até dizer que eu também estou, digamos, saindo da era dos bastidores e entrando Uhum, literalmente no front agora. Então, teoricamente, eu estou construindo do zero um novo negócio, vamos dizer assim. E aí eu queria uhum, saber realmente o que é esse despertar, porque provavelmente você deve ter buscado algumas outras coisas, não sei se no seu caso, mas outras pessoas já me falaram e tal, e não vão encontrar, exatamente porque eu estou nessa fase de construção, de tirar de dentro várias coisas que já estão aqui, muito tempo de bastidor, e que agora chegou a hora de eu, digamos assim, pô, vamos começar a uhum, colocar isso para fora, vamos começar a ajudar essa galera aí, porque eu tenho certeza que tem muito conteúdo bacana, e talvez o que hoje, digamos, está sendo o pontapé inicial, com certeza com consistência e direção, daqui a um ano vai estar uma coisa totalmente diferente, que essa daí é minha meta, assim, de levar galera junto, assim, provocando transformação. E, e aí foi bacana esse feedback que você tem me dado, assim, porque, tipo assim, eu vejo que as pessoas ainda, né, poxa, vi aqui, conectou, e vamos nessa, tipo assim, pô, isso daí pra mim é Ah, bacana, eu sabia assim. bacana. Agora, só mais uma coisa, mano. A gente basicamente tem mais uns 30 minutinhos e tudo. E aí eu queria saber em relação a essa mentoria específica, esse tempo que a gente tem, esse tempinho, assim, de tudo isso que a gente você já introduziu e que a gente já conversou, qual é a sua maior expectativa, assim, de você sair dessa conversa? Pô, se ele me disser isso daqui, para mim clareou, eu acho que nesse bate-papo, isso daqui para mim é o fundamental. Não, enfim, eu acho que, não sei, eu não tenho muita expectativa, assim, mas trocar essa ideia, entender, assim, um outro ponto de vista, né, sobre como que poderia, né, até você falou, né, na resposta do meu e-mail, que como que seria a capitalização desse projeto, né? Isso, Você exato. falou alguma coisa assim para mim. Você disse, mas como que, né? Como que esse projeto não vai ser só um investimento, né? Vou investir e Um hobby, então né? Um um hobby. hobby, exato, um hobby. Então, como eu pretendo remunerar isso? Eu acredito que através dessas parcerias assim com pessoas que têm empresas, eu posso ter ah, como capitalizar, mas fora isso eu não tenho muita ideia. Mesmo o processo do YouTube, eu acho bem complicado assim de entender, nunca consegui muito a fundo. Não sei muito bem como capitalizar esse tipo de negócio. E Bacana, para né? mim até seria muito interessante saber, porque até para eu poder aplicar como negócio, sabe? Porque eu vejo que eu produzo vídeo, então muitas vezes e eu vejo que, nossa, eu produzo um material super legal, mas ele acaba sendo subutilizado porque não tem visualização, não tem circulação. Então, eu até estou procurando adquisição de Facebook Ads, Instagram Ads, para poder de fato uh, ensinar as pessoas não só a ter o material, né, de vídeo, de fotografia, mas fazer com que ele circule, né? Perfeito. E eu acho que tudo isso, de alguma forma, pode se unir dentro desse projeto para eu conseguir capitalizar esse projeto, mas eu não tenho muita ideia ainda de como fazer isso. Então, não sei, queria saber a sua visão, assim, e também entender um pouco qual que é a, a tua ideia, enfim, de linha de trabalho, como é que funciona, enfim, Show cases de que você bola. Show de conheça ou bola. tenha participado, sei lá, enfim, ter Eu uma, diria então uma assim, visão geral, assim. show. Eu diria então assim que sua grande expectativa seria mais ou menos, talvez até instigada pelo que eu coloquei no e-mail, como remunerar esse negócio, né? Como fazer isso uma coisa sustentável, como realmente virar um projeto e não ficar somente no campo do, poxa, estou gerando tanto valor aqui para as pessoas, mas não estou tendo a contraprestação e talvez até como sua amiga, né, vou ter que parar de fazer isso daqui porque agora eu vou ter que focar em, enfim, Uhum, em fazer uma outra uhum, coisa, em trabalhar, em voltar para o emprego tradicional e etc e tal.
Então, assim, bacana. Com base nessa informação, é, e pegando assim um pouquinho do que você me falou e um pouquinho do que são suas ideias, né, para esse projeto, e também já levando em consideração um pouco do que você já tem, suas habilidades, eu diria o seguinte: a linha é exatamente essa, é muito bacana você ter partido para efetivamente buscar conciliar uma coisa que você se sente prazer em fazer, uma coisa que você vive todos os dias, ou seja, não tem dificuldade em estar tentando que conteúdo gera e etc e tal, é simplesmente tentar transmitir aquilo que você vive, mas de uma forma talvez mais direcionada para gerar resultado. Esse realmente é o primeiro passo. Eu sou assim um dos defensores hoje de que se você estivesse aqui falando de algo que você fala assim, pô, não, eu tô vendo que esse mercado tá dando muito dinheiro e assim eu não tenho nada a ver, mas eu tô querendo, talvez nossa conversa não fluísse, porque quando eu falo até de estratégia de negócios, eu falo que antes de você partir para efetivamente uma estratégia e estruturação, né, de você entender como capitalizar isso, tem um passo prévio que é exatamente de você entender o porquê que você está fazendo aquilo. Eu acho que seguindo esse bate-papo, e talvez tenha até sido um dos motivos de eu ter escolhido, né, a sua aplicação, é exatamente por, sabendo que se você já está partindo disso, já é uma coisa com propósito, com essência, já fica mais fácil, digamos assim, a gente dar uma organizada nessa parte estrutural, essa parte de estratégia e dar um direcionamento para gerar resultado. E assim, eu vi que você falou que eu quero colocar dicas de alimentação, entrevistas com pessoas e tal, conteúdo sobre dança, viagem, yoga, cinema, que são, digamos assim, seus pontos de afinidade, seus pontos de interesse, aquilo que você gosta. E você me falou também que você é videomaker, ou seja, teoricamente hoje sua fonte de gerar receita é através de seus trabalhos em vídeo e que você é professora de yoga. Só que o seu objetivo em ser professora de yoga foi muito mais aplicar em você do que efetivamente ser remunerada através dessa sua habilidade, vamos dizer assim. Aí o que eu te pergunto é o seguinte: primeiro ponto é, você visualizando tudo isso, dicas de alimentação, entrevista, etc e tal, se fosse para você escolher algo em que efetivamente você se vê ensinando e não só inspirando, no que é que você se visualiza mais ensinando? Por exemplo, se sua habilidade é videomaker, você se vê ensinando, por exemplo, técnicas de filmagem, é esse o seu norte? Ou você se vê, não, eu quero até ver, assim, o que me deixa mais, assim, o yoga, para mim, é uma grande transformação e talvez se eu conseguir ensinar isso, né, através da internet, etc. e tal, com a minha habilidade de videomaker, fazendo de uma forma diferenciada do que comumente é visto, o meu foco é ensinar as pessoas a praticar o yoga, enfim, dentro de casa, onde quer que ela esteja, etc e tal. Então, assim, eu queria ouvir um pouco de você em relação a isso. O que é que se vê fazendo em relação à posição de instrutora e não de uma fonte de inspiração para as pessoas. Daqui do silencioso. Eu não me vejo muito ensinando a questão do vídeo, não, assim, não é assim, claro, é uma coisa que eu amo fazer, mas eu vou muito na intuitividade, enfim, eu nem talvez tenha tanto conhecimento técnico para estar passando, não é uma coisa assim que eu diga, uau, vou fazer aqui uma aula de edição. Eu gosto de fazer, não gosto muito de estar falando sobre. Eu acho que seria mais sobre o yoga mesmo, a cultura yogica, a rotina, é uma coisa que me desperta muita atenção. Eu já fiz alguns grupos de WhatsApp para a gente seguir juntos uma mesma rotina de, de café da manhã, de yoga durante a manhã, para um dar força para o outro, e foi super legal, assim, a experiência, foi massa. Eu acho que seria mais nesse sentido, assim, de yoga como um estilo de vida e de busca de uma vida saudável. Então, Aham. por isso que eu digo que não é bem nem eu ensinando, porque tem muitas coisas que eu aprendi no yoga, mas eu vou buscar depois fora por outros meios, né? Pela dança ou pela medicina medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, que é o uso dos temperos para curar doenças, dos chás, etc.
Eu Eu acho acho que seria mais essa parte, né? Yoga como um instrumento de saúde, não exatamente como um exercício físico. show de bola. Pronto, aí exatamente. No momento em que você traz essa realidade, né, de pô, eu jogar um yoga, só que não de uma forma tradicional, enxergando ela de uma forma diferenciada e agregando coisas que eu vou buscar fora para dar uma visão assim ainda mais específica sobre aquilo, né? Aí sim nós estamos falando talvez até de uma metodologia própria, quem sabe, diferenciada, Uhum, porque você conseguiu, digamos assim, não só com o yoga, mas com agregar a dança e etc, e tal, outras habilidades, outras formas de cura, enfim, de trazer um olhar diferenciado em relação à sua mudança interna, como, por exemplo, uma grande transformação para as pessoas, pode ser exatamente atingir esse objetivo de não precisar mais de remédio, quem sabe, né? Então, uhum, assim, eu acho que partindo disso e visualizando agora em termos de projeto, né? Eu acho que o ideal é você dar uma analisada, por exemplo, hoje, seu site, quando eu acesso seu site, até por hoje ser o seu trabalho, eu visualizo que é um site em que é um site portfólio. É um site uhum. que as pessoas vão poder acessar, vão poder olhar e falar assim, porra, massa, vídeos massa, ou um olhar diferenciado de fotografia, uma coisa mais profunda, e aí automaticamente o que é que ela pensa? Vou contratar. Enquanto que o seu Instagram é assim um pouco do seu dia a dia e como você mesmo disse, não ensinando, mas um pouco do que você aplica no seu dia. Ou seja, é como se o seu site virasse uma coisa comercial e o seu Instagram virasse uma coisa, digamos assim, de influenciadora. Então, assim, Uhum. partindo para fazer um projeto desse, a primeira coisa que eu acho bacana de se fazer, por mais que se tenha diversas habilidades, e a gente possa transmitir isso numa área específica, digamos assim, do site, de repente num sobre, para poder valorizar isso, para trazer um olhar diferenciado seu em relação à proposta, é a gente tentar unificar isso, unificar e te posicionar como, digamos assim, esse objetivo que você quer transmitir agora. Por exemplo, um ensino do yoga através de uma técnica específica desenvolvida por você, que foi desenvolvida através dessa busca incessante por diversas outras habilidades, entendeu? Então, no momento em que você parte efetivamente para fazer um projeto desse, essa comunicação de cá tem que casar com a comunicação de cá e você começar a dar doses de conteúdo e de geração de valor para as pessoas, te posicionando enquanto, digamos assim, uma instrutora daquilo e não somente como, eu vou fazendo aqui na minha vida e vão se inspirando aí. Entendeu? Amanda? Uhum. Oi, eu só Ah, tirei o tá. vídeo um pouquinho, tava cortando um pouco Ah, o som, aí eu tirei pra dar uma. fiquei preocupado porque Mas agora voltou. Agora. apareceu aqui uma mensagem dizendo que a minha internet está um pouco instável. E aí, quando seu vídeo saiu, eu falei, poxa, É, caiu deu, tudo. deu uma cortada, mas deu pra ouvir tudo. Pronto, show de bola. Então, assim, o primeiro passo seria essa unificação para já começar te posicionando enquanto uma pessoa que instrui, uma pessoa que dissemina conteúdos que vão provocar transformação nas pessoas. E não somente, digamos assim, deixar na seara da inspiração. Entende? Porque senão Uhum. você fica um pouco como digital influencer de repente, ou uma fonte de inspiração. Só que não tem nada de errado em relação a isso, desde que a estratégia seja essa. Desde que a estratégia seja: eu inspiro, 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 crio uma legião, e depois que eu inspiro e que crio essa legião, eu depois, digamos assim, ofereço algo para elas, que aí sim vai ser a fonte de remuneração desse projeto, ou escreve um livro, ou mostra, ou Uhum. conta um pouco da sua vida, como, o que foi essa transformação, quais foram os benefícios. Então, assim, existem diversas formas de você direcionar esse projeto.
O que eu visualizo hoje como mais efetivo em termos de conciliar aquilo que você vive, pegar todas essas habilidades, não para você vender para as pessoas, mas sim para você utilizar de forma diferenciada no seu projeto, seria exatamente de você unificar essa informação, você como uma instrutora. Por quê? Porque quando você começa a gerar esse tipo de valor para as pessoas, automaticamente as pessoas vão querendo mais. E o grande método, digamos assim, para você conseguir remunerar isso, é você envelopando isso que as pessoas estão querendo mais, essa transformação que as pessoas estão querendo e que está sendo disseminada de forma dispersa nas redes sociais, no seu site, etc. e tal, é quando você pega aquilo tudo, unifica e transforma em um método passo a passo em que a pessoa vai conseguir sair de um ponto X que ela está hoje e vai conseguir atingir determinado objetivo, vai conseguir tal transformação, passando por esses passos que você ensina de forma organizada no seu curso X. Entende? Entendo. Então, assim, esse para mim, diante de tudo que você vem me falando, é o método mais efetivo. Por quê? Por que esse seria o método mais efetivo? E eu não iria muito na linha digamos assim, de um canal do YouTube com conteúdos mais genéricos. Porque, no fundo, quando você cria esses conteúdos de forma mais genérica, se o seu objetivo é remunerar com isso, você não consegue, digamos assim, segmentar um público. E você não consegue, às vezes, mostrar para aquele público a conexão daquela mensagem que você está passando ali com aquilo que você efetivamente oferece para gerar de receita para você. E se você se sustentar, digamos assim, em parcerias, divulgação de conteúdo de terceiros, eu acho um pouco temerário. Por quê? Porque é como se você sempre tivesse que depender de terceiros para você estar gerando receita para aquele seu projeto. Então, quando você depende de terceiros para gerar receita para seu projeto, é como a mesma filosofia que eu falo para o cara que está empregado, torcendo para aquela empresa nunca demitir ele ou nunca quebrar, porque senão, do hoje para o amanhã, você pode estar simplesmente sem mais nada, sabe? Vamos dizer que sua grande parceria fosse essa empresa de sabonetes. Show de bola, o projeto começou. Mas vamos dizer que ela tem algum tipo de dificuldade financeira, daqui a 2 meses e fale, pô, Amanda, não vai dar para eu continuar. É massa, estava até trazendo uma galera bacana e tal. Aí simplesmente seu projeto parou. Porque você, poxa, estava fazendo vídeos agora mega profissionais, estava tendo toda uma linha, estava investindo em 3 câmeras distintas e aí de repente acabou. Então, assim, eu acho essa linha é possível fazer? Talvez seja, mas não é a linha, por exemplo, de minha expertise e nem eu acho que é uma linha que eu adotaria como modelo de negócio para poder remunerar, né, um projeto meu. Assim, mas isso não impede que no momento em que você tem o seu projeto bem definido, sua estratégia de remuneração e as suas fontes de conteúdo, de que automaticamente esse tipo de conteúdo venha para agregar valor ao seu projeto. Você me entende? Por quê? Porque você já tem uma linha muito bem definida. Então, quando você tem uma linha bem definida de disseminação de conteúdo voltado para aquele público-alvo, essas pessoas, esses parceiros vão realmente vir para agregar valor ao seu projeto. Então, uma entrevista bacana com uma dona de um negócio desse, de repente, um vídeo institucional bacana dessa linha, trazendo um pouco do porquê que ela começou, etc e tal, aí sim agrega valor para essas pessoas. E várias parcerias podem surgir daí, inclusive, para você colocar até como, digamos, bônus para o seu produto. Porque no momento que você tem uma transformação bem específica sobre aquilo, de repente você fazer uma parceria em que a pessoa que compre aquele seu produto consiga sair de um ponto X, chegar numa transformação aqui no ponto Y, automaticamente ela vai precisar, né, de algumas coisas voltadas para uma alimentação mais saudável, um tempero, uma aula de dança,
tipo assim, automaticamente essas parcerias vêm para agregar valor e aí sim você ter, digamos assim, uma fonte até de remuneração por essa indicação, por essa parceria, mas sempre como um bônus, sempre como uma fonte de agregar valor ao projeto, nunca como o Uhum. pilar que vai sustentar o seu projeto. Eu acho que esse que é o grande ponto que, assim, para você abrir a mente, para poder, de repente, não começar esse projeto se sustentando em algo que está um pouco frágil, sabe? É você realmente fincar um pilar É. para você criar o seu produto, assim, não depender de terceiros e tal, e criando esse produto com a união de todas as suas habilidades, que é o que vai fazer com que esse produto seja realmente algo diferente de tudo do que já existe, digamos assim, no mercado. Deu para assim, Nossa, total, concordo totalmente. Concordo totalmente. é isso, quando eu, assim, eu sei disso porque esse desafio é constante para mim também. Ao longo da minha trajetória e tudo, como empreendedor, eu meio que eu fui de desenvolvimento de websites, fui para o fato de eu ser formado em direito, ser advogado, eu vou para a linha de estratégia de negócios, eu vou para a parte jurídica mesmo, essa parte de eu comecei a desenvolver também vídeos institucionais quando eu tive uma empresa de mídia digital, animações, até eu gosto também dessa parte de fotografia, eu tirava as fotos, eu tinha um delivery de culinária oriental, onde as fotos eram Uau, feitas por mim mesmo, então assim, aí quando as fotos eram feitas por mim, a galera, pô, massa, o nível de interação era massa, então assim, o que eu tive que ter cuidado nesse novo momento de eu sair dos bastidores para efetivamente estar aqui dando a cara a tapa para fazer esse negócio acontecer e ajudar pessoas realmente a transformar a vida através de um negócio digital, eu tive que ter o cuidado de não pegar essas habilidades e querer ofertá-las. Eu não, tipo assim, eu não quero ser o responsável, por exemplo, por desenvolver o site das pessoas, não quero ser o responsável por fazer um vídeo top para as pessoas, não quero ser o responsável para pegar, tirar as fotos que eu acho que são bacanas para se colocar de forma institucional no site ou no Instagram. É, se eu me preocupo em, pô, já sei, cria uma agência, vou criar um site como uma agência que constrói websites. Ah, e também eu posso criar um site em que eu vou colocar fotografias de culinária para deliveries. Tipo assim, seriam várias formas de eu conseguir trazer uma remuneração. Mas eu tenho certeza que todas aquelas formas, elas estariam assim sendo criadas em projetos paralelos, o que ia desviar a minha atenção. E eu não conseguiria estar 100% para nenhum deles. Então, assim, eu tive que ter um enorme desafio de estar cada vez, e isso é constante, são todos os dias, de falar assim, não, eu não troco mais essas minhas habilidades, não vendo o tempo dela por remuneração. Eu utilizo tudo isso que eu adquiri ao longo dessa jornada como fonte, como habilidade para eu transformar isso tudo em uma coisa única para o meu projeto hoje, que é de geração de conteúdo e transformação em relação à estratégia e estruturação de negócios digitais. E aí eu tenho que ter isso assim muito firme, porque realmente quando você começa a fazer, vão surgindo, né? Vão surgindo as propostas, vão surgindo as parcerias e tudo. E aí, às vezes, você se vê tentado a querer, não, tem como sim só fazer um aqui e tal, e dois, só que você tem que também aprender a dizer não, porque senão você realmente desvirtua do seu projeto principal. E das principais coisas é você ter em mente que você não vai dar conta de tudo, sabe? Você tem que, de fato, focar em algo específico que você vai pegar aquilo ali e dali você vai gerar outras coisas. Tudo que tiver, que a gente fala, na linha vertical em relação ao seu projeto, show de bola. Tudo que brotar na linha horizontal, que nasce um novo projeto, já se desvirtuou do seu foco e tal. Então tem que estar o tempo todo, tem que estar constantemente preocupado exatamente em relação a isso, assim, sabe? Para você não desvirtuar o seu foco do projeto. massa. É, total. Legal, legal conhecer um pouco também dessa história. Deu para dar um norte assim, do que eu Deu, visualizo. deu. Deu, deu. Muito legal.
Então, seu trabalho é esse, assim, tá orientando, assim, as pessoas que têm negócio ou que querem começar um business digital. Ah, e ó, agora tá dizendo que a minha internet tá instável. Faz parte. Não sei se tá cortando aí. Não, tá show de Mas bola, era tá mais ou tudo menos o que normal. era mais ou menos o que eu tinha em mente, assim, né? Que eu acho que hoje em dia tem muitas pessoas precisando desses produtos, né? Muitas pessoas com uma demanda muito grande para todo, de todos os tipos enfim, cada vez mais a internet está melhor e a gente consegue ter acesso às coisas de uma forma mais rápida. Mas ao mesmo tempo também precisa de uma profissionalização, né? Então acho que é, é muito importante, que foi aquilo que eu falei no início, né? É impossível fazer sozinho. Com certeza. Não tem como. Aí fica uma coisa não profissional e um hobby, uma coisa caseira, né? Então, Exato. tão legal, assim. E eu acho que essa preocupação, até pela qualidade dos seus vídeos e tudo, você vê que tem ali um trabalho de edição bacana, um carinho, o áudio muito bem feito e tal, requer muito tempo. Então, assim, quando eu vi até que você falou assim, poxa, eu quero assim uma ajuda e tal em relação ao meu canal do YouTube, que inclusive alguns vídeos vão ficar prontos em abril, eu quero uma ajuda em relação ao Uhum, lançamento do canal. Aí eu falei, pô, eu vou uhum, dar um toque para ela, porque assim, é como eu acho que você está também com um pouco da mente de, digamos assim, de estar fazendo produção de vídeo, né? Até para filmes e etc, longa-metragem, curta-metragem, então, que é como se você vai criando a expectativa e de repente vem um lançamento daquele vídeo. E assim, sim. já nessa área especificamente, quando a gente não tem ainda muita autoridade, salvo algumas exceções, né, de, por exemplo, atrizes e etc, pessoas que já têm uma audiência, eu acho que o grande foco não está nesse processo de gerar essa expectativa em relação ao lançamento. Eu acho que o quanto antes a gente lança, quanto antes a gente entra assim mesmo, às vezes até não tão preparado, mas que as pessoas Uhum, consigam acompanhar essa profissionalização durante esse processo sim. é que é mais efetivo. Então, de repente, Isso eu já pensei bastante sobre isso, sim, mas aí é muitas barreiras, assim, até chegar nesse nível de lançar, pois é. ir lá. Enfim, também eu acho que talvez se você compreenda isso também, a gente está acostumado a fazer a parte do por trás da câmera, na hora que tem que ir para frente é muito difícil. Então tem todo uma preparação para isso. Não, com certeza. Mas Mas assim, enfim, sempre que eu me arrisco um pouquinho e sempre que, mesmo no meu Instagram, quando eu me arrisco um pouquinho, eu falo e eu troco uma ideia, eu tenho muito retorno positivo, muito. olha, Então isso me motiva muito. mas é exatamente dessas motivações que a gente tem que, sabe, se inspirar e fazer acontecer, assim, não parar. Porque é como eu digo, a gente tendo uma boa estratégia, né? Estratégia, ou seja, sabendo o passo a passo, poxa, eu começo assim, sem ansiedade. Começo assim, gero valor, continuo. Aí gero valor, depois que eu gerar valor, começo a ter envolvimento. Do envolvimento, eu vou começando a segmentar aquele público que quer receber aquele tipo de conteúdo. Aprendo a fazer um tráfego para poder trazer e atrair mais pessoas similares àquele público que eu já consegui identificar quem é. Começa a crescer um pouco a audiência, começo a gerar transformações, começa a gerar uma audiência que está querendo um pouco mais daquele assunto, aí a gente começa a se preparar para vender. Vender o quê? Algo que também precisa estar estruturado, que vai fazer uma pessoa sair de um ponto X para chegar no ponto Y. E não só vender, vender, entregar aquilo de uma forma bacana, que gere realmente resultado, que você dê suporte, para que o ciclo fique contínuo e as pessoas queiram consumir mais. Então, assim, todo esse processo, ele vai estar em constante modificação. É o tempo todo. Por mais que você, não, agora tô preparado. Não, a gente nunca vai estar preparado. E o que vai fazer com que você efetivamente sinta na prática a necessidade de alterar o projeto é efetivamente entrando em campo.
Porque senão, eu te digo isso porque, assim, esse momento meu até de estar hoje fazendo isso, é algo que vem desde 2011, não começou ontem e agora eu já estou aqui e tal e tal. Então, assim, eu tive que fazer vários negócios diferentes que também me subsidiaram de vários tipos de experiências diferentes, para talvez hoje estar preparado para estar aqui falando para vocês. Então, assim, não é uma coisa realmente da noite para o dia. Só que todo esse trabalho, quando eu entrei em campo, depois de fazer, refazer site, fazer, refazer site, fazer, refazer site, até que teve uma hora eu falei assim, ó, vou começar e nem site agora, nesse exato momento, está no ar. Tipo assim, estou terminando, mas só que assim, comecei. E é desse começo que foram gerando todas as dificuldades novas, que eu falei assim, cara, por mais que eu tivesse levado 1 ano, 2 anos projetando isso daqui tudo, quando eu entrasse em campo, eu ia ter que desfazer tudo. Então, assim, é a gente realmente estar consciente de que todos os dias vai ter alteração para fazer, e todos os dias a gente vai ter um aprendizado. Sim. É. Então, assim, É isso aí. e aí, assim, a gente podia ficar assim horas aqui conversando. Eu acho que é só um primeiro bate-papo, é uma coisa que eu queria, assim, poxa, ver realmente qual é a sua expectativa para te dar um norte. Eu queria te dar alguns pontos em relação a isso e tal e tal. Espero que eu tenha te dado, assim, alguma bagunçada, assim, na órbita para poder você já conseguir visualizar também um pouco mais, poxa, dá para remunerar de uma outra forma. Talvez essa estratégia realmente não era tão bacana. Talvez não fosse a hora de focar agora em tráfego para já estar atraindo audiência, porque primeiro eu preciso gerar um outro tipo de conteúdo para daí eu aprender a fazer um tráfego bacana, atrair pessoas certas e tudo, construir o público. Eu queria que você me dissesse assim, se nesse pequeno bate-papo deu para atender um pouco as expectativas, se foi bacana a conversa, o que é que ficou faltando. Deu, eu já consegui estar com uma outra visão, assim, do que dá para ser feito e principalmente do que de todas as possibilidades que existem, né? Então, claro, como eu disse, é um projeto que está na minha cabeça. Então, eu tenho todo o tempo do mundo, mas ao mesmo tempo eu também quero ver as coisas acontecerem. Certeza. Então, eu tô pensando muito nessa questão do primeiro gerar conteúdo, mesmo que não seja da forma mais brilhante possível ou mais perfeita possível, para poder ganhar essa experiência, né? E a partir daí procurar. Eu achei muito interessante que você falou de criar o meu próprio produto e não estar só dependendo, talvez, de patrocinadores ou de terceiros, porque realmente, de fato, não dá para ficar só dependendo dos terceiros e também porque sempre são outras marcas, né? Então eu vou ter que estar sempre selecionando. Eu prefiro tá mostrando produtos que de fato eu acredito, mesmo que eles não tenham talvez dinheiro para pagar, para fazer publicidade, né? Do que, sei lá, talvez eu tenha que publicizar um produto que não é aquilo que eu acredito de fato, né? Então acho que isso fez bastante sentido. Poxa, bacana, exatamente. Eu acho que você caminhando para uma linha, né, mais interna, espiritualizada e tudo. E é como você disse, de repente sua fonte de receita é através de patrocinadores. E aí de repente vem um patrocinador com uma grande proposta, te coloca sempre naquele, poxa, vou seguir a minha linha ou vou aceitar essa proposta aqui, né? Para poder remunerar esse projeto, conseguir através desse projeto fazer acontecer para outras pessoas, etc, etc. Então a gente sempre vai ficar Uhum. naquela balança e etc. E de repente não se sente nem bem fazendo aquilo, né? Então, realmente, seguir na linha de criar um produto próprio é libertação, sabe? Eu acho que é mais uma fase dessa É, jornada de libertação, assim, que você tá seguindo, tá achei bem buscando. interessante, eu nunca tinha pensado.
E também a, a visibilidade, ela acaba me trazendo possibilidades de outros negócios, porque várias vezes esse ano foi muito incrível, assim, muitas pessoas vieram entrar em contato comigo para pedir orçamento de vídeo, uh, de projeto, até eu viajei, passei 6 meses na Europa e eu consegui fazer vários trabalhos lá, e eu entrando em contato com as pessoas, passando no portfólio, a coisa acontecia, assim, então acho que acaba que uma coisa vai complementando com a outra, então, mas acho que já é uma boa maneira de começar, assim. Show de bola, show de bola. Fico feliz, assim, com esse feedback, porque, como eu te falei, né, eu te perguntei qual é a sua expectativa, e a minha expectativa era, poxa, em tão pouco tempo, que minha expectativa é, assim, plantar só uma sementinha, que de repente ela possa sair, assim, da nossa conversa, poxa, isso daqui fez sentido para mim e tal, e agora eu quero seguir essa linha e tal. E eu acho que terminei conseguindo alguma coisinha aí, pelo menos, né? Sim, 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 muito obrigada. Show de Sim, bola, show de bem bola. legal. Mas é isso, é só o começo. Eu acho que eu vou acompanhar a sua jornada, vou estar acompanhando e tudo. Quero ver lá uma publicação já, um vídeo já sobre um conteúdo nessa linha do que a gente conversou. Vou estar lá na expectativa, querendo ver tudo direitinho e vai começando já a visualizar essa nova forma, digamos assim, de disseminar esse conteúdo e se servir de inspiração ou de técnica para poder você fazer acontecer. Eu acredito que o grande ponto assim diferencial, até para eu mesmo começar aqui dar cara a tapa e me expor e tudo, eu acho que começa do comprometimento. Então assim, se você ainda está naquela de ai, tal, poxa, eu até me desafio, mas eu não sei. Quer saber de uma? É como a gente fala, né? Joga lá a camisa lá do outro lado do muro e corre depois para pegar, que é entra, fala, ó, galera, tô criando um compromisso com vocês aqui de fazer isso, isso e isso. Então, a partir de amanhã, a partir de terça, a partir de quarta, etc. Já vou colocar aqui um vídeo para vocês e etc. E joga. Porque no momento que você criar esse compromisso, já não é mais só com você. Agora já é com terceiros. E aí, quando você cria compromisso com terceiro, você dá um jeito de fazer acontecer. E aí, no que fizer acontecer, o grande beneficiado vai estar sendo você. E do que você se beneficiar, eu tenho certeza, você vai estar beneficiando outras pessoas. E aí começa esse ciclo virtuoso, né, que a gente chama. E eu tenho certeza que não vai parar nunca, porque sua proposta e a linha do que você quer abordar é muito bacana, assim, é uma linha de que leva a mensagem positiva para as pessoas. E aí, estamos juntos aí nesse desafio aí, vou acompanhar esse projeto. Ai, maravilha, filha, adorei. Engraçado que eu já tinha pensado nisso. Eu falei assim, ai, vou falar assim, ai, alguém me dá uma luz aí de que eu posso falar, sabe? Mas joga, pega lá nos stories, bota lá, me faça a pergunta, começa qualquer coisa, assim, não se grila com isso, não. E assim, mas também só mais um detalhe, que é o seguinte, eu acho que no seu caso, como você já coloca algum tipo de conteúdo mostrando um pouco do seu dia a dia, talvez você já tenha conseguido trazer alguns seguidores, alguma audiência que se conecta com a sua linha, né, de conteúdo. Mas se também hoje só tem familiares, amigos, etc., ou se ainda não está um público, não se preocupa muito se você colocar algo e não tiver uma interação, não tiver comentário e tal, porque assim, quando o importante é você começar. Você começa e não liga, não liga. Se tiver hater, não liga. Se não tiver comentário, não liga. Porque o importante como eu estou lhe dizendo, existem técnicas, e a gente vai chegar lá com certeza, e eu vou estar falando também muito disso no meu Insta, que no momento em que você começa a produzir conteúdo e começa, digamos assim, virar uma referência naquele tipo de informação, por mais que não tenha ninguém curtindo hoje, se, por exemplo, esse conteúdo é em vídeo, existem técnicas com o Facebook, com o Instagram, com o Google, com o YouTube, que você vai pegar esse vídeo, esse conteúdo, que teoricamente não atingiu ninguém de audiência aqui no seu orgânico, porque não está sua audiência ali, e você vai conseguir fazer
umas campanhas segmentando as pessoas certas para receber aquele tipo de conteúdo. E no momento que aquelas pessoas recebem aquele tipo de conteúdo, a ferramenta, ela consegue te dar de informação quantos por cento do seu vídeo a pessoa assistiu. Então, se de repente, um videozinho ali de 1 minuto, eu coloquei alguns vídeos meus, né, que não são orçamentos grandes. É coisa assim de você pegar assim, um valorzinho só e impulsionar por dia. E tipo assim, tem vídeos meus que já chegaram a mais de 2.000 pessoas que assistiram mais de 95% dos vídeos. Então, assim, uma pessoa que começa a assistir um vídeo seu mais de 95%, significa dizer que de alguma forma ela se conectou com aquela sua mensagem. Por mais que ela não curta, por mais que ela não siga, por mais que ela não comente. Então, assim, você não curte, comenta e segue tudo o que você vê no Instagram. Só que pode ser que você se conectou com a mensagem de alguém. Não. Então, assim, se você começa a formar essa base aqui nos bastidores de pessoas que estão sendo sua audiência, estão consumindo seu conteúdo, mesmo que lá no seu Insta você tenha só 100 seguidores, 200 seguidores, não importa nesse primeiro momento. Porque o importante é que você está tendo audiência. E no momento que você tem audiência, a própria plataforma depois vai permitir que você depois divulgue só para quem assistiu 95% do seu vídeo. Então você vai começando a direcionar aquele conteúdo só para quem quer assistir. E a própria plataforma vai te permitir criar, por exemplo, assim, um lookalike das pessoas que assistiram mais de 95% do seu vídeo. Ou seja, você vai falar, Facebook, pega essas pessoas todas aqui que assistiram mais de 95% do meu vídeo e eu quero que você utilize suas métricas, seus dados e vá fazer esses cruzamentos para poder pegar só 1% dessas pessoas e cruze essas informações e anuncie esse meu vídeo para pessoas similares a esse público que está assistindo. Aí você vai começando a construir seu público de lookalike. Então, assim, quando você olha, às vezes no Insta tá lá 100 seguidores e etc e tal, não quer dizer nada. Por quê? Porque nos bastidores é onde está acontecendo a transformação. É nos bastidores que você... tudo bem, é pago. Só que é um pago direcionado. É um pago em que você está tendo audiência. É um pago em que você está começando a construir mais audiência similar à audiência que você tem. E quando você pensa, quando você menos espera, se você começa a colocar conteúdo todos os dias e começa a fazer essa estratégia, todo dia essa estratégia, gastando só um pouquinho, R$7 por dia e tal. Pensa depois de 1 ano você com 365 conteúdos de pessoas que estão assistindo só quem está querendo receber aquele tipo de conteúdo e você criando públicos similares, etc. Então, tipo assim, não tem como dar errado, sabe? É você construir uma audiência de pessoas que só querem estar assistindo o seu programa. Então, tudo isso também vai fazer parte da estratégia de estruturação e tal, que já entra já numa fasezinha depois de você gerar conteúdo, que é de você estar atraindo as pessoas certas para o seu negócio. Então, assim, é muito bacana a gente falar de... Porque, assim, eu chamo de quadrado vicioso, né? Às vezes a pessoa, quando já quer começar um negócio, ela já quer começar... Me ensina a atrair. Eu, calma. Tipo, vai chegar essa fase. Mas antes de atrair, o que é que você está gerando de conteúdo? Aí, às vezes, a pessoa olha e fala assim, pô, realmente. Então, assim, meu foco cria conteúdo, cria e coloca lá. Cria direcionado, não disperso e tal, cada dia uma coisa diferente, mas cria um conteúdo em que você apareça como uma instrutora e não como uma influenciadora. Cria conteúdo para a pessoa já começar a assistir aquilo nos bastidores, ainda que o seu perfil não tenha muita interação, não tenha muita audiência, e com o passar do tempo, que você tiver ali consistente naquele conteúdo e trazendo a galera certa, aí sim, chegou a hora de a gente começar a envelopar esse seu conhecimento, definir que transformação você quer proporcionar para essas pessoas, qual é esse seu método próprio, único de ser, unindo suas habilidades, que vão permitir ela sair desse ponto que ela se encontra hoje e atravessar, vamos supor, esses módulos do seu curso, essas fases da sua mentoria,
essas fases da sua comunidade, que aí vão existir diversas formas de remunerar, mas que ela consiga chegar nesse outro ponto. E é bacana você, quando você está 100% para o projeto, não existe às vezes, já sei, é isso que... Às vezes é com o dia a dia da construção de conteúdo e do feedback que você vai recebendo, que você vai modelando e deixando aquilo ali cada vez mais bacana. E o que não impede depois de você desconstruir e reconstruir tudo, porque você está fazendo aquilo que você gosta. Eu acho que é esse que é o grande, é o mais bacana, assim, de você hoje estar conciliando, que eu comento com minha esposa, life business, né? Você uniu life business, todo dia você faz isso. Olha aqui, a gente está sábado, no meio da tarde, eu poderia, na visão tradicional, a pessoa se acaba durante a semana e final de semana só que, eu mereço um descanso, mereço uma folga e vira um zumbi da própria vida. Então, assim, hoje a gente está aqui fazendo isso. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto. E o que eu gosto, já recebi um feedback bacana de que já te proporcionou um pouquinho assim de uma visão mais diferente, que tenho certeza que vai te impulsionar a você gerar resultado, e o seu resultado é meu resultado, e o seu resultado é transformação na vida daquelas pessoas que você vai estar gerando resultado. Então isso daí, assim, começa a criar um ciclo, sabe? Tipo assim, de positividade, uma coisa muito bacana. Bacana. Legal, Billy. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada. Mas a gente já passou aqui do tempo, né? Acho que a gente tem muita coisa para conversar, mas já saio feliz aqui da nossa conversa e vou continuar acompanhando lá, que eu tenho certeza que eu vou começar a ver Amanda direcionando ali instrução de yoga, do ponto de vista diferenciado, com suas habilidades de videomaker, para transmitir ali uma coisa diferenciada. E vou estar lá te acompanhando. Show, Billy. Obrigada. Obrigada mesmo. Adorei. E vamos nos falando. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Amanda.